Estou aqui falando sobre esse assunto com o clínico geral, biomédico, pediatra Ibson Lira, atende muitas crianças, né, doutor Ibson? E vai certamente aqui tirar muitas dúvidas nossas. Bom dia. Bom dia. A gente vê aí que realmente as crianças, né, elas acabam sofrendo muito mais nessa época do ano. Aí qual a conduta para evitar chegar a situações como a do William? Na verdade, a grande maioria dos pacientes, eles apresentam quadros de resfriado comum. Esse resfriado comum, ele está distribuído no ano inteiro, a prevalência, a incidência deles, não tem estações definidas. Esses pacientes, eles devem ser controlados com sintomáticos, apenas remédios para febre e aliviar a congestão nasal com o soro fisiológico. Então, usar soro, o soro mesmo, aquele soro normalzinho que a gente usa para até limpar lente de contato, essas coisas assim? Exato, o soro fisiológico, aquele que é comprado em farmácia, você desobstrui a via aérea com ele, apenas isso já é suficiente para trazer um grande alívio nos casos de resfriado comum. E com que frequência esse soro deve ser usado? Você pode usar durante o dia inteiro, até de 4 em 4 horas, mas principalmente naquelas crianças menores que a via aérea tem uma dependência maior da via aérea superior, principalmente antes de dormir, é fundamental. A partir de que idade? De meses mesmo? Bebezinho de De colo? meses, bebezinho de poucos meses, já pode fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. E como que coloca o soro no narizinho tão pequenininho do bebezinho? Na verdade, o interessante é fazer com seringa. Você coloca o soro na seringa e faz a lavagem nasal direto, trazendo o alívio do principal problema, que é a congestão nasal. O que é que acaba provocando esses sintomas na criança? É uma questão da imunidade da criança que já gera uma predisposição nelas a esse tipo de problema? Ou é realmente algum fator externo que gere isso? Esses vírus, eles estão presentes na população. São vários tipos de vírus e a criança, pelo contato com outras pessoas, contrai a infecção viral. Então, ela vai desenvolver um quadro viral agudo. Existem alguns fatores que predispõem, como, por exemplo, a criança que não teve aleitamento materno, aquela criança que eventualmente tem alguma doença crônica. Situações socioeconômicas também podem ajudar essa criança a ser mais predisposta. Tem a situação da alergia também, as crianças que elas acabam tendo um quadro alérgico e esse quadro acaba agravando, por assim dizer? Sim, as crianças alérgicas a gente chama atópicas. Essas crianças atópicas, elas são um campo fértil para o desenvolvimento das infecções virais agudas. Então, com certeza, esses pacientes que já fazem tratamento de asma, rinite alérgica, que têm sintomas respiratórios de repetição, são pacientes que têm mais frequência das infecções virais agudas. Como tratar esses pacientes alérgicos? Esses pacientes alérgicos, geralmente eles são pacientes crônicos e são tratados no consultório especializado. Então, existem várias medicações que é usado na rotina para que traga alívio do sintoma básico, mas o tratamento do resfriado é aquele: controle da febre, muita hidratação e a lavagem nasal. No caso, em casa, é preciso também ter cuidado, né, com o paciente alérgico. Sim, vários fatores são desencadeantes, conhecido como a poeira. Então, limpar sempre tapetes, evitar estar varrendo a casa subindo aquela poeira, evitar animais de pelúcia, aqueles bichinhos de pelúcia, porque tudo isso acumula ácaro, que é um dos principais desencadeantes, né, da crise alérgica. Muitas mães têm receios, né, de levar o filho para a escola, quando começa a espirrar, começa a tossir, ou mesmo levar para shopping, para a praia, quando o tempo esfria um pouquinho. Qual a recomendação? Na verdade, como eu disse, esses vírus eles estão presentes na população e, inevitavelmente, a criança irá entrar em contato. Até porque a transmissão dele é principalmente através da secreção contaminada. A criança toca no olho, na boca, no nariz e, ao tocar outro paciente, ela transmite. Então, teoricamente, você obliterar essa transmissão é a lavagem das mãos e os indivíduos agudamente doentes que possam se afastar para que não possa ter transmissão aos suscetíveis. Não tem muito como evitar que a criança adoeça? Não, porque ela terá contato com outras crianças. Em caso de creches, crianças que passam o dia em creches, qual é a conduta? É levar a criança com álcool, levar álcool na mochilinha, levar lenço umedecido? O que fazer? As crianças das creches, elas são um grupo realmente que contrai mais essas infecções. A gente percebe que o pai sempre fala, a partir do momento que ele entrou na escola, entrou na creche, ele adoece mais.
Então, o que fazer? As professoras, os cuidadores, eles devem orientar a criança a sempre estar lavando as mãos, certo? E na vigência realmente da criança mais doente, que ela possa ser afastada alguns dias, até que o período de transmissão possa passar. Agora a gente tem uma pergunta aqui, olha só. Uma pergunta, deixa eu ver se surge a pergunta aqui, só um instantinho. Que a gente vai. Tem o Paulo de Lagoa Nova, deixa eu ver aqui. Paulo mora no bairro de Lagoa. Sim. É a Francisca Bernardes, de Nova Parnamirim, que disse que colocava 3 pinguinhos de óleo de coco no nariz e tomava 1 colher de óleo de coco e disse que resolveu. Ela parou assim de espirrar. E não sei, isso pode resolver? Você percebe que ela colocou uma substância para aliviar a congestão nasal. O óleo de coco pode trazer alguma consequência, porque ele é viscoso. O ideal é o uso da solução fisiológica, que ela tem um pH fisiológico, ela vai promover a fluidificação dessa secreção, com a eliminação da secreção da via aérea e o alívio do sintoma respiratório. É dito também que o mel, a partir de 1 ano de idade, pode ser usado, o mel de abelha, e ele também ajuda na fluidificação dessas secreções. Mas é para ser tomado, não para ser colocado no nariz. Para ser tomado, não. No nariz, só realmente o soro fisiológico. Não para ser colocado no nariz. O Paulo, que mora no bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal, faz a seguinte pergunta. Por que a sinusite ataca mais nessa época do ano e qual é o melhor tratamento e prevenção para a sinusite? Obrigada, viu, Paulo, pela sua pergunta. Em países e regiões de clima temperado, realmente existe essa divisão muito grande, mas aqueles pacientes que têm rinite, eles apresentam, principalmente em Natal, crises o ano inteiro. Então, esses pacientes, eles devem fazer o tratamento com um controle sintomático, Se são pacientes adultos, geralmente eles usam antialérgicos, até corticoides, e na vigência de sinais de gravidade, como febre, desidratação, algumas alterações respiratórias mais agudas, procurar um médico para ser prescrito antibiótico. O Antônio Paixão, de Tibau do Sul, quer saber que alimentos podem prevenir problemas no sistema respiratório. Tem? Não existe nenhum alimento específico que possa prevenir sintoma respiratório. Existem algumas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, que ao consumir o leite de vaca desenvolvem uma alergia respiratória. Mas não há nenhum alimento que possa, até um mito isso, que possa prevenir a infecção respiratória. Mas é bom sempre observar, se existe alguma relação entre o que a pessoa come, no caso, então, se já existe alguma relação entre proteína do leite de vaca e alergias respiratórias, é bom sempre observar se a criança, no caso, ou a pessoa em questão tem essa relação também. Pode acontecer e é muito frequente. Bom, a gente tem também aqui uma pergunta da Juliana, que mora no bairro Nordeste. Ela quer saber se pacientes que têm alergias respiratórias têm probabilidade de desenvolver alergias na pele também. Obrigada também, Juliana, pela sua pergunta. Pergunta excelente. Na verdade, esses pacientes que têm os sintomas respiratórios, eles são chamados também de atópicos. Então, eles têm um quadro, uma constelação assim atópica. Tem a dermatite atópica, que é uma lesão de pele, também alérgica, e eles têm também a rinite e a asma. Então, ele tem o sintoma na pele e tem um sintoma respiratório pertencendo ao mesmo grupo, pertencendo à mesma classe de doenças. Entendi. Então, existe essa relação? Existe. Pode ter, então, várias alergias associadas? Pode, é o típico paciente atópico. A gente tem outra pergunta aqui, olha só. Deixa eu ver se tem o nome dele. Alexandre Oliveira. Ele fala assim, que passou a lavar o nariz com cloreto de magnésio e nunca mais teve alergia respiratória. São soluções hipertônicas. Elas promovem também um alívio e fluidificação dessa secreção, porém podem trazer alguma irritação. A indicação das sociedades de otorrino, de pediatria, é realmente a lavagem com soro fisiológico. Entendi. Bom, muito obrigada, doutor Ibson, pela sua entrevista aqui no Bom Dia RN, pelos esclarecimentos, que muitas pessoas aqui realmente fizeram muitas perguntas e deu para esclarecer muitas delas. Muito obrigada pela participação. Obrigado,